E está começando agora mais um episódio do Janela do Vale, o seu podcast do Vale de Jequitinhonha, e esse episódio é em parceria com a Faculdade Docton. E hoje a gente vai falar sobre transtorno do espectro autista e ingresso na escola. Como é que funciona, as dificuldades e direitos. Então, se você participa desse mundo aí, assista aí que talvez tenha alguma coisa interessante para você. Hoje eu estou aqui com Juliana, mãe atípica. Mãe atípica de 2. De 2. Doutora. Ana Luísa. E Maria Augusta. E a gente vai bater esse papo aqui delicioso aqui. Então vocês assistem aí que tem muita coisa boa. Juliana, conta pra nós aí como é que foi pra você colocar seus meninos na escola? Foi tranquilo? Você já sabia que eles eram autistas? Descobriu depois? Descobri depois. Meus filhos, João e Maria, João tem 14 e Maria 13. E aí, na minha época, como o povo fala, na minha época ninguém contou. Na minha época, falava pouquíssimo sobre o autismo. João nasceu em 2010. Então, ali ele já foi para creche, falei com 2 aninhos. E aí, quando eu vi para Almenara, ele não tinha o diagnóstico fechado, mas ele já era autista, né? Porque nasce autista, morre autista. E aí, o que acontece? Me chamavam muito na escola para falar de algumas coisas que eram diferentes, mas nem a gente sabia identificar o que era. E não víamos a necessidade de levar ele para um médico, porque não entendíamos. Então, a professora dizia assim para mim, João é o mais inteligente da sala, mas ele é preguiçoso. Ele não escreve, ele não quer escrever. Ele demora para escrever, ele fica fazendo pirraça. E aí, o que eu fazia? Eu colocava ali no cantinho, ali para pensar um pouquinho, porque não fez, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro, até chegar à resposta de que ele era autista. Aí sim começou os desafios da vida típica. Isso aí foi com quantos anos você teve o diagnóstico? Eu tive o diagnóstico aos 9. Com 9 anos? Com 9 anos. Então comecei a investigar dos 3 até os 9. Porque o João ele tem altas habilidades. E as pessoas, infelizmente, até alguns profissionais, elas têm um conceito de que autista é aquele que tem dificuldade, é aquele que tem mais atraso, é aquele que né? Então, é tão notório que até hoje as pessoas falam assim, mas ele não tem cara de autista. É como se o rosto viesse Eles esquecem que tem o espectro, né? Então, é amplo o nível de autismo. Isso. E cada um seu... E a mesma coisa eu dizer assim, ele não tem cara de autismo, mas como é a cara de um autista? Eu queria que alguém trouxesse essa resposta para mim. Como é a cara de um autista? É quadriculada, assim, igual esses quebra-cabeça? Porque eu não entendo. Então, as dificuldades dele sempre vieram, mas por eles ter altas habilidades, por ele ser o mais inteligente, então, até nas consultas, quando eu cheguei, eu lembro como hoje, a primeira psicóloga que atendeu perguntou para ele assim, a professora falou, olha, seu filho, ele é diferente dos outros, porque ele chega, senta, ele não levanta, ele não fica correndo em sala, ele participa quando pergunta, faz tudo direitinho, mas não é igual aos outros. Aí perguntou para o João com 3 anos, João, por que você na sala de aula você não levanta, você não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro? E João foi e respondeu, porque no primeiro dia de aula, a minha tia disse que a gente só podia se levantar quando quisesse ir ao banheiro, e ele sempre falou muito correto, diferente demais para a idade, para ir ao banheiro, ou se tivesse alguma necessidade. Como eu não tive, eu não me levantei. Eles são metódicos, né? E ela foi e respondeu para a gente assim, você e a professora ficam procurando problema, uma menina educada, eu tenho culpa que vocês não são educadas? Pronto. Aí eu já falei, pronto, então tá tudo certo, vamos embora. Continuou as limitações dele. Que criança de 4 anos quer brincar de fazer conta? Bora brincar de matemática? Os outros tudo é idiota. Não é vamos brincar de jogar bola. Não, bora brincar de matemática? Bora brincar de construir um foguete? Porque pi ao quadrado ninguém quer. E eu via que ele era diferente, só que eu não conseguia expressar o que era diferente nele. Porque eu não sabia do autismo, né? Eu não sabia. E aí, só quando foi ficando, à medida que vai crescendo, vai ficando muito nítido as diferenças. E aí você consegue levar mais coisas para falar para o médico. E o que ficou assim tão nítido para você? Aos 9 anos você falou, não, deixa eu ir lá levar. Não, não parei não. Dos 3 aos 9 era eu insistindo. Olha, mas agora ele está enfileirando. Olha, mas agora ele está andando na ponta dos pés. Oh, mas agora ele só come feijão, arroz e ovo. E tem que mexer
por ordem cronometrada. Põe o feijão, põe uma quantidade exata de farinha, que não pode cair um grão, e depois o arroz, e depois o ovo, e depois joga uma porçãozinha de farinha ali em cima, que senão ele não come. E fui citando várias outras coisas, aí fizemos eletrocefalograma, que tem os exames que é feito, né? Fizemos avaliação cognitiva, que é um teste que você faz de várias coisas, onde a criança pontua a partir de tanto ali, enquadra ali, naquele quadro, né? E peguei vários relatórios escolares. João, por exemplo, hoje o meu maior desafio com o João é porque João corre. Corrida de rua? Meu sonho, ele corre. Você bota ele aqui dentro dessa sala aqui para ele absorver. Quando ele era pequenininho, tudo certo. Imagina o Jegão aqui querendo correr para absorver as ideias dele. Aí já não cabe mais no contexto da vida dele. Então, as professoras falavam assim, na escola ele corre, mas ele corre o mesmo percurso. Se eu botar um negócio aqui, acabou, é igual formiga. Ele esparrama, porque não tem jeito. E aí vai ficando, a gente vai insistindo, vai ficando, aí consegui chegar ao diagnóstico dele. Hoje as outras mães não têm mais tanto essa dificuldade, mas em compensação tem uma série de médicos que a pessoa conta 3 sintomas e ele fala, pronto, autista. É mais complexo, né, para poder dar o diagnóstico, até porque é como se fosse eu imagino, como se fosse uma sentença, que é a vida toda. Exatamente. O erro desse diagnóstico é muito... É a vida toda. É a vida toda você com um diagnóstico que talvez você não tenha. Exatamente. Inclusive, tem várias reportagens que a gente vê assim. Disseram que era autismo, mas era falta de vitamina D. Disseram que... E isso depende muito do profissional. Do caráter do profissional mesmo, de querer. Principalmente gente que depende do SUSão ali, né? Ele querer investigar mesmo, querer passar vários exames e colher vários relatórios para poder chegar àquilo ali. Quando o profissional não faz, é ideal, doutora, que a mãe tenha essa preocupação. O diagnóstico, muitas das vezes, é muito precoce, né? De modo que, conforme você falou aí, com 3 exames apenas já é autista. Às vezes não é nem exame, faz teste. É igual, fala também, né? Primeiro que o TDAH tá todo mundo se autodiagnosticando agora. Isso. Só que para você fazer, você tá certo do TDAH, você tem que fazer teste, tem que fazer, tem um negocinho, acho que é o eletro mesmo, encefalograma, que põe, pelo menos quando eu fiz, sim, põe e fica, você tem que prestar atenção nos sininhos que vai apitando. Então, é mais amplo do que simplesmente, eu esqueço as coisas, eu não lembro de nada, eu sou agitada. Eu me distraio fácil. Mas sabe o que acontece? Outro dia eu fiquei muito chateada. Fui assistir o jogo da minha filha e um menininho, assim, devia ter uns 8 anos. Ele virou pro outro, eu tava, tipo, brigando, assim, seu autista. Aí eu voltei. Falei, por quê? Tem diagnóstico? Perguntei. Tava brincando com o outro. Tava brincando com 2 crianças, tipo, xingando, sabe assim, seu bobão, não sei o que. Eu vou seu autista, eu voltei na hora. Falei, uau. Usou o autista como xingamento, né? Um termo pejorativo. E eu falei, pai, eu quis entender se ele realmente era autista. Falei, por quê? Ele é autista? Não. E por que você chamou ele assim? Tati, a gente só tá zoando. Falei, meu filho, é uma coisa muito séria para ser zoação. Minha filha, aquela ali, ó, ela é autista. E o meu outro filho é autista. Então, você está lidando com a condição de pessoas onde não pode se tornar uma referência, ou uma brincadeira, ou uma coisa pejorativa. Não pode. Então, as pessoas hoje, eu vejo que a sociedade, principalmente gente para lacrar assim, nos vídeos, na internet, tem muita gente falando, porque eu sou TDAH, que não sei o que eu fiz isso. Só para você ver, eu já andei sem capacete. Gente, se soubesse a dor que um TDAH passa, se soubesse as coisas absurdas que eu faço, e o preço que a gente paga, quando você tem ali o diagnóstico, você sabe que você está fazendo aquilo ali, porque a Ritalina parou o funcionamento ali, e você agora é só ladeira abaixo. É muita responsabilidade. As pessoas estão usando como modinha para justificar uma falha. Agora todo mundo tem TDAH. Inclusive, às vezes, quando eu vou justificar, não, porque eu não acho que é justificativa para nada. O adulto, ele aprende a viver, né? É sua identidade. Você é TDAH. Pronto, eu sou TDAH. O povo vai falar. Aí, às vezes,
fala alguma coisa, aí eu tenho que falar dentro de um assunto que aí eu tenho que falar, ô, gente, mas o meu não é da modinha, não, já tem mais tempo. Ele fica até com vergonha, porque parece, não, você que... Banalizou tanto, né? Exatamente, estão banalizando os diagnósticos, todos. Inclusive, tem gente que fala assim, esse menino é TOD, não TOD é falta de educação, falta de que a mãe dá educação, que não sei o quê, que não sei o quê. Por quê? Justamente porque eles colocam ali como se a criança que se comporta daquela forma é isso. E muitas vezes não é. Muitas vezes não é. Muitas vezes não é. Muitas vezes é só disciplina. Muitas vezes é só disciplina. Ou se for, você tem a obrigação de ir lá, fazer seus testes, passar por um profissional, se orientar, participar das terapias para que essa criança não tenha esses comportamentos. Não para você ficar justificando. Ele desceu o porrete naquele ali porque ele é TOD. Não, meu amor. Ele é TOD? Vamos embora. E aí? O que eu posso fazer para melhorar a condição dessa criança na sociedade? Para que ela se comporte de uma forma mais adequada. E aí vamos atrás das terapias, vamos ter responsabilidade sobre o diagnóstico, entendeu? Aí até justifica você dizer, olha, eu ouvi dizendo isso na escola. Olha, fulano, Maria Fernanda está atravessando por essa dificuldade, teve essa crise assim, mas eu já estou buscando a terapia, trabalhar isso nela, para que as pessoas entendam que não é porque ela é autista que ela vai quebrar a mesa. Ela é autista, ela quebrou a mesa. Não está tudo certo. Minha filha precisa, merece ser inserida na sociedade de forma que não machuque Maria Augusta e também não se machuque. Que Maria Augusta a respeite, que ela respeite o espaço de Maria Augusta. Só que os pais precisam entender isso. Que a gente cria os filhos para o mundo. Para o mundo. Exatamente. Para o mundo tem pessoa. E que o mundo nem sempre vai se adaptar. A gente busca isso, a gente faz caminhada. Nós estamos no meio de conscientização mundial do autismo. Onde é falado no autismo, de forma respeitosa, dia 2 de abril. Depois disso aí, todo mundo guarda na caixa lá, as fantasias. Mas tem ficado um tema muito recorrente, né? Parece que está tendo mais autismo. Ou não sei se está tendo mais ou estão se diagnosticando mais. Não, hoje tem mais acesso às informações, né? Antigamente, da época de Adolf Hitler, já existiam autistas. Tanto que o termo Asperger, ele foi dado em homenagem a ele era um cientista, se eu não me engano. Gente, pelo amor de Deus, olha aqui, essa história não é comigo. Ele era muito inteligente e naquela época eram separados. Os autistas inteligentes com superdotação, que podiam ser aproveitados para várias descobertas, fica vivo. Os que tinham ali uma dificuldade, um retardo, uma limitação, desce o porrete e mata. E aí, homenagearam. O João, quando foi diagnosticado, João é autista Asperger, veio no laudo dele a princípio Asperger. Aí tiraram isso. Porque muitos autistas naquela época morreram, os que não tinham tanto proveito, assim, morreram em função disso. Então, sempre existiu o autismo. Só que antes ele era tratado de outra forma. Eram amarrados, eram escondidos. Mandar para Barbacena? Mandar para Barbacena. Era os doidinhos. Era os meninos custosos. Esquizofrênico. Não, custoso. tinha um nome aqui na região que a gente dava, rudo. Vocês já ouviram falar dessa expressão? Rudo? Não. Mongoloide da Prodevage. Brigava na escola, sou mongoloide da Prodevage. Era um xingamento. Então, sempre existiu. A diferença é que hoje a sociedade está tendo que engolir. E eu digo isso na condição de mãe mesmo, que vejo que as pessoas engolem. Não posso falar que é todo mundo, é óbvio que toda regra tem exceção. Mas hoje as pessoas são forçadas a ter empatia. Eu particularmente, se fosse comigo, eu preferia que não tivesse empatia do que empatia fingida. Vai fazer o quê, irmão? Vai fazer o quê? E deixa eu te perguntar aqui, quando você descobriu que seus filhos tinham o espectro, né? Você teve algum suporte na escola? Foi a mesma coisa? Teve dificuldades? Não. Aí que o bambu começou a gemer mesmo. Porque quando você tem resposta, quando você tem interrogação, é confortável. Por que muita família... Eu falo assim, disse que o menino de culto é autista, você sabia? Mas a mãe não aceita, não. Por que muitas famílias fazem isso? Porque é menos dolorido para elas terem que dar explicação e solução. Terem que resolver.
Quando eu peguei o diagnóstico de João, que aí eu entendi que ele não escrevia, não era porque ele é preguiçoso. É porque o autismo afetou a condição, a motora fina dele e a grossa. Ele não consegue escrever, ele não consegue andar de bicicleta, ele não consegue andar de patins. E hoje? Ele não consegue igual. Mesma escrita? Mesmo na escrita. Ele escreve, mas ele escreve em caixa alta e poucas coisas. Para acompanhar no quadro a velocidade que a professora precisa, não. Mas Então, ele entende o conteúdo. Totalmente. Ele lê, ele resolve Bhaskara de cabeça. Só que não é tão importante, é muito importante. O meu filho, ele é medalhista do OBMEP, Olimpíada Nacional de Matemática, Brasileira de Matemática. E ele foi para a segunda fase. E na segunda fase da prova, você tem que escrever, deixar escrito o porquê que você chegou àquele cálculo, àquele resultado. Você tem que escrever o passo a passo. E ele não escreve. Ele só apresenta o resultado, no caso? Ele só coloca lá que x' é 28 e y é menos 10, por exemplo. Ele faz Agora, de cabeça. você falou, me deu uma dúvida. Essa parte aí seria uma não inclusão? É uma não inclusão, inclusive eu lutei por isso. Eu falo de legalmente. Porque poderia, já que ele é autista, ele tem que escrever, já que ele não escreve, é uma condição que ele tem, poderia talvez ser gravado. Ele falaria Sim, mas você sabe o que me perfeitamente responderam? o que Eu sei que a senhora precisa responder com base jurídica, mas eu vejo isso como uma não inclusão, e eu afirmo. Eu só não sei quem eu procuro, se eu vou até Lula para resolver. Por quê? Eu cheguei pro organizador do OBMEP e disse para ele, meu filho é auditivo, ele não consegue deixar os cálculos por escrito. Vocês vão fornecer um suporte? Não, a prova é igual para todos. Eu falei, mas como? Eu estou te falando, se fosse um cadeirante e precisasse correr, você ia falar, levanta daí da cadeira, porque a prova é igual para todos. Você tem que levantar e correr. Você vai fazer isso? Você não vai. Então, a limitação dele é aquela. Devia sim existir essa inclusão. Só que na lei eu não sei dizer, mas ele me disse que não tem. Cá, É bom que você também já responde pra gente onde que ela poderia estar procurando, nesse caso aí. Sim. Antes de ele fazer essa prova, ele passou. Antes de ele fazer essa prova, e ele já estava frequentando a escola. A partir do momento que ele estava frequentando a escola, certamente os professores notaram essa ausência de escrita, né? Essa destreza aí. Teve acompanhamento com um profissional especializado, em tempo integral, quando ele estava ali na escola? Como é que foi isso? A partir do momento que ele teve o diagnóstico, que no diagnóstico, no laudo dele, vem escrito que ele é auditivo, que a coordenação motora dele foi afetada, né? Que esses testes servem para isso, para você ver as limitações. Justamente. Aí vem um relatório para a escola, inclusive os médicos escrevem assim, a escola, aluno necessita de suporte, tempo integral e exclusivo, porque tem essa limitação, essa. Faz os apontamentos para direcionar. Apontamentos. E o João tem o professor de apoio, o escrevedor e o ledor, porque por ele ser auditivo, ele aprende mais ouvindo. Só que aí não é na escola, o BMEP ela é brasileira, tanto que ele ficou em bronze. Eu acredito que ele chegaria numa prata ou talvez um ouro, se ele conseguisse ali deixar os cálculos conforme a prova pede. Só que a nível nacional, ele não tem esse suporte. A prova é igual. Não, eu fiz essa pergunta para saber Sem o seguinte. Não, que de repente ele só chegou na prova e não teve um monitor antes. Então, não, ele tem. Ele faz fisioterapia. Hoje ele é acompanhado pelo SUS. Ele faz fisioterapia para corrigir, para ajudá-lo, porque a intenção do sistema e das leis é que não é porque ele não escreve que ele vai ficar sem escrever o resto da vida. Vamos trabalhar para que ele possa escrever? Isso aí, que eu acho massa. Isso. Então, quando vocês veem as mães atípicas por aí fazendo barraco, fazendo isso, fazendo aquilo, é porque a gente está atrás disso. Porque não é que nosso filho não fala, porque tem alguns que são não verbais, que ele não pode vir a falar. Não é porque ele anda na ponta dos pés que ele pode vir a não andar normal. Ou não é porque ele não escreve que ele não vai escrever. Tudo depende de terapia,
de qualidade na terapia, do profissional ideal para aquilo ali. Na verdade, é uma tarefa multidisciplinar, né? Isso. Não são situações isoladas, não é o medicamento de forma isolada, é tudo. É necessário ter vários profissionais acompanhando, porque cada um estimula de uma forma, né? E sabe o que é mais grave? O que é mais grave? Nas escolas, principalmente. O João fez uma coisa super deselegante com a professora de apoio dele. Porque na cabecinha dele, ela enxergava o autista todos iguais, né? E na maioria das vezes, os autistas têm mais limitações do que superdotações. E aí, ela não estava conseguindo entender como ajudar João, porque João tá ali dependendo até acima do professor. É um desafio na escola. E João ficou retado. Retado, menina, e não queria que trocasse essa professora. E a professora disse para ele assim, olha, João, ninguém me demite do meu cargo, porque eu tenho mestrado, eu tenho graduação do não sei o quê, e foi falando tudo quanto é diploma que ela tinha. E aí ele respondeu para ela assim, você pode ter tudo isso, mas o conhecimento você não tem. O conhecimento sobre mim você não tem. Você estudou uma matéria para um todo, só que todo autista é diferente. Você é igual a ela, Maria Augusta, embora sua pele seja branca, seus cabelos sejam loiros, a cor dos olhos parecida. Não, cada um é diferente. Todo ser humano é diferente, é a mesma coisa com o autista. Então vão lá e fazem cursos de aba. Imaginam que, sem a empatia de atender cada um... Deixa eu avaliar João aqui. Então, com o João, eu vou precisar trabalhar desta forma. Querem trabalhar com o autista como um todo, e não vai funcionar. Tudo muito individualizado, Tudo muito né? individualizado. Mas, na verdade, não é só no autista. Eu penso assim, não é só, é tudo. Hoje em dia, todo mundo virou como se fosse peça. Quer tratar todo mundo igual, independente de se tem transtorno, se não tem. Eu acho que todo mundo parou de olhar para o ser humano e tá... Exatamente. É como se a gente saísse de casa fazendo um cronograma igual vim pra cá e falar assim, lá eu vou falar isso, Tem como. e tá tudo certo. Quando você falou que ele tem suporte na escola, né, para leitura e para escrita, foi fácil você conseguir isso? Não foi fácil. E, inclusive, uma das maiores discussões que eu tive foi na Secretaria de Educação, porque João recebeu o diagnóstico, eu passei por vários profissionais, e aí eu fiz uma carteirinha, que ela é federal. Ela dá direito ao João usar o transporte gratuito. Então, um órgão federal reconheceu que ele era PCD. E aí, o autismo ele é uma deficiência invisível, como a fibromialgia. Você não vê. Olha aqui a mancha de autismo nele. Então, por ser uma coisa invisível, normalmente os profissionais colocam no laudo assim, sugere que o Temperson seja autista. Porque eu não posso dizer assim, eu afirmo que o Temperson é autista. E hoje em dia eles ainda colocam assim, com autorização da mãe. Então, por que sugere? Porque é uma coisa que você não vê. E aí, devido a essa palavrinha no laudo, me negaram o direito dele de professor de apoio, falando assim, não, mas é que o médico está falando que sugere. Eu falei, o problema é esse? Liguei para a médica dele e falei, tira essa palavra, por favor, do laudo. Tirou a palavra. Ah, mas, mãe, você pediu para a médica tirar? Eu falei, pedi. Tava atrapalhando o processo, eu pedi, isso não era o que você queria? Tá aqui, agora um laudo sem nome sugere. Aí o profissional disse para mim assim, mas aí você está forçando. Tipo assim, eu tô forçando o autismo. Eu falei, meu filho, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você já viu o que é viver na pele de uma mãe com um filho que tem... Se eu pudesse, eu tirava o autismo dele. Você tá querendo sugerir que eu estou forçando meu filho a ser autista pra quê? Pra ter um professor de apoio? Ele com altas habilidades que... Não, você tá doido. Aí peguei a carteirinha, falei assim, olha, eu quero saber... Aí ele falou assim, mas no meu entendimento... Eu falei, no seu entendimento, nada. Você tá vendo isso aqui? É um órgão federal, onde reconheceu o direito do meu filho. Quem é você pra vir dizer que você não reconhece? Agora nós vamos brigar feio. Vou ligar no 190. Rapidinho saiu o laudo, o professor... E tudo. Por quê? É muito confortável
muito confortável para as pessoas pensar que, por conta de um BPC de 1.518, eu acho que é o valor, Sim. as mães vão sair tudo doido e atrás que o filho seja autista, que é legal. Onde um remédio só custa R$ 500. O canabidiol é um absurdo. Então, eu não sei onde a sociedade... Lógico, gente, quando eu falo, tem exceções. Eu acho ótimo quando fala, no caso das mães que recebem, quando a pessoa fala, olha lá, tá saindo, não trabalha, tá vivendo do auxílio, do vive de lá. Meu Deus, o Jeová. Aí tá vendo, fica saindo com o dinheiro do filho. E quando os pais, que normalmente, uma das primeiras coisas que a gente sofre é o marido separar, né? A primeira coisa, quando tem o diagnóstico do filho, a primeira coisa é o pé na estrada. Aí ele deposita R$ 200 e fala assim, vou pagar isso, porque você tá com o dinheiro do menino aí, da torta direito, gastando. Eu falo, gente... Vai comprar roupa, fazer um... Então, é muito difícil. E hoje, a maioria dos direitos dos nossos filhos tem, isso não só na escola. A gente ganha no grito. A gente ganha no grito, para tudo. Até para entender que na fila da lotérica você tá ali com o menino sem estar faltando um pedaço dele, mas que ele tem uma necessidade, precisa estar ali. Ana Luísa, existe algum direito nesse setor ali já garantido já pro... São vários direitos. Como o nosso foco é maior aqui, educação, né? Eu digo ali no caso ali do professor de apoio, a assistência. Sim. Já é direito? Já é direito. Tem o direito de ser acompanhado por uma pessoa especializada, porque a educação é direito de todos, né? Só que tem determinadas pessoas, como as pessoas que têm o espectro autista, e que elas precisam de um acompanhamento para viabilizar o aprendizado. Não é que ela não aprenda, é só para utilizar estratégias diferentes que se adequem a cada situação ali, conforme a gente falou, né? A individualidade, às vezes para o João é uma coisa, para Maria é outra. Né? Cada um tem sua particularidade. Então, o objetivo desse profissional aí é justamente traçar estratégias para chegar num fim. E qual que é o fim? O aprendizado. Porque a escola é um direito de todos. Inclusive, aproveitando a oportunidade aqui, nós tivemos a oportunidade, né, de estarmos no Ministério Público e ouvir algumas mães atípicas, e eu queria, né, externar minha admiração por vocês, porque vocês são guerreiras pra caramba, vocês são... tem muita fibra e muito amor para dar. Tem que ter, mulher. Porque não é fácil, não. Eu vi de perto, eu vi o relatório ali, né? Um pouco, né? Que não chega nem... Eu acho que não é... Um curto espaço de tempo não é possível manifestar todo o trabalho, tudo, mas foi o suficiente para ver o tanto que vocês são guerreiras, e eu queria manifestar minha compaixão e minha admiração por todas vocês aí. Tá? Obrigada. O coração da gente aquece quando as pessoas nos olham dessa forma. Porque na grande maioria das vezes as pessoas falam assim, quando tem um diagnóstico, nasce uma barraqueira. Porque ou loucas, ou tanto derivado que vem para o nome da gente, porque normalmente o estresse de uma mãe atípica ela é comparado, cientificamente comprovado, ao estresse de um soldado em guerra. Faço ideia que sim. Então, quando a gente chega... Primeiro que eu já vou para os lugares, eu não vou esperando nunca que ninguém vai ter uma empatia. A gente já vai pronta já para a guerra. A gente já vai preparando para tomar pancada e já para devolver também. Então, quando a gente chega em lugares onde a gente é acolhida, onde a gente é ouvida, onde a gente é atendida, aquece. O diferente na nossa vida não é quando recebemos apoio. O diferente é quando recebemos. É tanto que a gente chega desarmada quando alguém fala assim, não. Nós vamos fazer aqui para você. A gente fala, oi? Por quê? Eu não precisei barracar, não precisei voltar para a mesa. Não, peraí. Vou fazer o que com essas facas aqui que eu trouxe? Não, peraí, você não vai falar assim só não, que eu vim todo com o discurso pronto aqui. A gente fica até sem saber como agir, de tão complicado que é. Deixa eu perguntar aqui para você, que você estava falando e acabou que eu fiquei interessado no assunto. Sim. Quando é direito do aluno ter o acesso ali a alguém para ajudar, isso é na escola pública, na privada ou nas duas?
O direito à educação abrange pública e privada, tá? Inclusive, escola em particular, que cobrar pelo acompanhante, isso está errado. Isso deve ser anunciado, tá? Exatamente. E cobram muito, tá? Tá, E nem todo mundo sabe. Isso deve ser anunciado porque a educação deve ser fornecida, né, de forma integral e deve atender a todos, seja na escola pública ou seja na escola particular. E qual que é... Só mais uma inferência aqui, tem pessoa. Se a escola, exemplo, tá? São 4 horas, você fica lá 4 horas na escola. O monitor não são 2 horas, não. São 4 horas. Exatamente. É tempo integral, tá? Não tem esse negócio de, não, é só aqui nos primeiros horários, nos próximos, não. É tempo integral, tá? E qual que é a punição para a escola que não obedecer essa Na lei? verdade, o que acontece é o seguinte, é você judicializar isso aí, reportar, primeiro tentar de forma administrativa, né, reportar isso. E posteriormente a isso vai vir uma decisão judicial que vai aplicar uma pena de multa caso não cumpra, né? Então, a penalidade mais transparente é essa, é mediante uma decisão judicial que vai aplicar alguma pena de multa. Já tem até escrito lá. Inclusive, só mencionando aqui um caso, não foi de autismo, né, de espectro autista, só que foi uma decisão recente. Pediu para contratar uma professora para a pessoa que tem deficiência visual. O Braille, né? Sim. E aí aplicou a pena de multa. Ou providencia isso ou pena de multa diária. Aí ele corre atrás, porque todo mundo tem direito à educação. Exatamente. Tá. Eu só fico retada, quando eu falo assim, não vai fazer, não. Pois então, por exemplo, no caso de estado e município. Você não vai fazer, não. Você vai ver, vou lá na justiça e vai ter que pagar uma multa. Aí eu lembro que nós que vamos pagar a multa, gente, eu fico ferrada. Fala que ódio. Que ódio, por quê? São nossos impostos. Quando fala assim, correr atrás de direitos, eu já fico indignada, porque já chama direito. Para mim, não teria que precisar disso. E você já precisou judiciar alguma ação? Já. Você já juizou alguma ação também? Nesse setor? Nesse aspecto, não. Porque, na verdade, apesar de ter essa possibilidade de judicializar, mas o que eu tenho visto, me corrija se eu estiver errada, aí, né, que você está no meio das mães atípicas, é o fato de que, apesar de nós estarmos engatinhando de sermos solidários com mães atípicas, mas eu acho que isso já está disseminando. Então, quando chega uma pessoa nessa situação, a tendência é que acolha. Não vou fazer juízo de valor, se é com receio de lei, se é com receio de Ministério Público, ou PROCON, ou secretário. Não interessa. Vem cá, chega aqui, vamos tentar resolver seu problema. Né? Então, tem as demandas judiciais, tem. É comum que vejamos isso no judiciário mesmo, mas as pessoas têm criado mais empatia nesse aspecto. Apesar de nós estarmos engatinhando, friso isso, que deveria ser uma coisa muito mais dada, muito mais de coração aberto, né? Voltado assim, para políticas públicas, eu costumo dizer para as mães que brigar com o município é briga de cachorro magro, é fácil, é tranquilo. Quer ver quando seu filho vai lá para o estado? Porque aqui, quando você está aqui no município, você tira uma meia horinha, você vai ali na Secretaria de Educação, você conversa, você procura o advogado do município, você procura o prefeito, você conversa com o vereador na rua e pede suporte. Quando vai lá para a escola estadual, que foi o meu caso, né? Aí fica complicado porque você não tem nem muito com o que você falar. Ou você vai logo lá judicialmente, que isso nega 50 mil vezes, e você tem uma dor de cabeça doida, ou você acomoda. Tem muitas mães que acomodam, que tem os filhos que hoje estão usando fralda no estado, que já são adolescentes, e sem suporte. E o que a família faz? A família deixa de mandar para a escola, porque é menos doloroso, né? Brigar com o invisível ali, que está muito acima de você, tem horas que... O inacessível. O inacessível. Pronto, você achou uma palavra melhor. Eu acho que já é quando você dá aquela... Você já tá tendo tanto estresse durante o dia, já tem tanta
o fato de estar criando a criança nessa condição, eu acho que chega uma hora que eu não aguento mais estresse, né? Pra mim, eu quero. Força Tá e bom, energia, deixa, né? já não tem força e energia para poder continuar. A criança que ela citou, do Braille, assim, um contexto, uma criança de 9 anos, que a gente vinha na luta por um professor. E eu ouvi da mãe, a mãe falou assim, menina, deixa isso pra lá, deixa que eu já entendi. E aí, graças a Deus, atualmente, estão mudando essa realidade, né? Conseguiu o professor. O dia que conseguiu o professor, parecia que essa mulher tinha ganhado na Mega. No grupo, e olha minha filha na escola, e vídeo e foto. Então, você vê. Aí, para muitas pessoas, é só um professor, só a escola. Não é. É o mínimo, né? É o sonho, doutor, é o sonho. Eu tô vendo minha filha indo para a escola igual os vizinhos. Olha que legal. Então, são detalhes, assim, que acho que a gente passa. Até porque, né? Para qualquer um, para qualquer mãe, o primeiro dia de aula é um dia marcante. Porque você vê que a criança está dando um passo. Aí sai do ensino do infantil, vai para o fundamental. Então, eu acredito que toda mãe, independente, sonha com isso. E quando ela consegue o direito dela, eu acho que deve ser uma alegria, assim, sem fim, amém. Para nós, vai além, Maria Augusta, do sonho do primeiro dia de aula. A mãe atípica, ela vive igual aquele lema dos adictos, dos dependentes químicos, um dia de cada vez. Porque a gente não tem prazo de vencimento, a gente não tem prazo de validade. E o sentimento que a gente tem é que todo dia você tem que brigar um pouquinho para, se Deus te recolher, você deixar seu filho preparado. Você imagina a sensação de uma mãe que a filha não sabe ler, o medo dela ir embora desse mundo, e será que minha filha vai conseguir pelo menos ler o remédio? Quem cuidar dela tem esse preparo? E se eu deixar ela preparada para isso? Para ela não assinar um documento sem saber o que é, passar na casa, a única casa que eu tenho para a pessoa que está cuidando dela ali. É tanta preocupação que a gente tem com isso. A gente tem medo de ir embora daqui e não deixar nossos filhos preparados. Porque a gente não sabe se a gente tem mais uma semana. Ninguém aqui sabe. Você tem mais uma hora. Deixa eu te perguntar aqui. Você falou ali do lado das mães, mas eu pensei aqui do outro lado aqui. É direito? Mas às vezes o Estado ele não está preparado para poder fornecer isso. Não tem nem profissional. Às vezes o Estado quer te fornecer, tem, pessoal. Mas está lá escrito que é dessa forma e não tem o profissional. Acontece muito isso? Sempre. Sempre a briga nossa. É por isso, porque a gente falta chegar para o profissional e falar assim, por favor, vai lá. Porque uma coisa é eu obrigar o município, o Estado, a me fornecer um serviço. Outra coisa é o município obrigar você, dentista, a se cadastrar e trabalhar para mim. E aí? Depende... A falta do profissional capacitado que está sendo gargalo hoje, então. Não só isso. É uma série de esbarros que a gente tem, né? É uma série de processos. Infelizmente, tudo no nosso país é muito burocrático. A única coisa que não é burocrática no nosso país é aumentar o salário do deputado. Mas o resto é tudo muito burocrático. Então, quando você chega nesse ponto aí de falar assim, beleza, deu tudo certo, agora vamos contratar o profissional. Não tem. Não tem. Ou ele tá ou contrata e ele está muito sobrecarregado porque é uma demanda muito grande. Professor de apoio mesmo. O professor de apoio mesmo é muito difícil de achar. Você acha muito monitor. Mas pessoa especializada para atender a demanda. E é muito caro. É muito caro para você se especializar. E é muito caro você se especializar e receber uma mixaria. E aí é mais fácil você atender particular do que muitas vezes você atender de uma outra forma. Então, é muito difícil. É uma série de várias coisas que envolve, que não é simplesmente porque não estão oferecendo serviço, ou porque não tem. É uma série de coisas, é muita burocracia. Você que faz parte do grupo de mães atípicas, a comunicação com a escola, ela é boa? Pessoal, os feedbacks, ou ainda está meio turvo isso? A comunicação com a escola é assim. Seu menino está muito agitado hoje, você deu remédio? É como se o remédio, e a culpa sua,
Ah, tá querendo dormir até meio-dia, né? Mandou o menino pra escola sem remédio e agora aqui tá com o menino quebrando tudo. Mas acontece de algumas mães deixarem de dar o remédio? Acontece. Tem pessoas e pessoas. Acontece de ter mãe que nem oferece o tratamento, nem vai procurar o remédio. Acontece. Mas é 1 em 1 milhão. Porque mãe nenhuma aguenta ver o filho arrancando um pedaço da pele dele. Mãe nenhuma suporta escutar a vizinha chegando falando que o filho desceu o porrete no outro. A gente quer escutar o quê? A reunião escolar. O que mãe gosta de ouvir? Olha, você tá de parabéns. Você viu as notas de sua filha? Ela é excelente. Ela é a melhor da sala. Menina, que educação. Isso que a gente quer ouvir. Poucos querem ouvir assim. Tá difícil conviver com seu filho. Poucos pais. Eu acredito que a maioria é pai e mãe. Ninguém quer. Então, a comunicação com a escola hoje, ela tem se tornado cada vez mais difícil, porque fica, às vezes, a família empurrando a responsabilidade para a escola empurrando a responsabilidade para a família. E a gente precisa entender que tudo é um processo, é como eu falei. Tudo depende de um todo. Eu dei a medicação, mas a psicopedagoga está trabalhando a parte da alfabetização junto com a escola, mas a terapeuta ocupacional está trabalhando os limites, mas a psicóloga está tratando das dores, de traumas da família que já vem ali adquiridos, mas a fisioterapeuta está trabalhando a dificuldade, a limitação na escrita, o fono está trabalhando a dificuldade que ele tem de se comunicar. Então, não é só a pílulazinha mágica. Joguei um remédio lá dentro e o menino foi pleno. Não é assim. É uma série de coisas. E eu acho que tem uma parte muito sensível também, que não só as crianças têm que ser cuidadas, mas vocês, mães, Sim. também precisam disso, né? Às vezes, Um suporte também, cara. suporte. Porque, como eu mencionei, não é fácil, né? Não. Então, realmente mexe com todo o cotidiano de vocês. Vocês têm que se desdobrar. Assim, não vou falar completamente, mas tem que mudar muito a Tudo. rotina de vocês para se adaptar ali à criança, para ver as necessidades, né? Cada um com suas necessidades, uns mais, outros menos, mas vocês também precisam de ser cuidadas, porque vocês precisam cuidar de vocês para cuidar do outro, né? Que no caso Exatamente. são seus filhos. Só que é difícil cuidar da gente, porque é o que eu sempre digo. O único cuidado de uma mãe, de uma família atípica, é seu filho estar cuidado. Se o menino está em paz, se o negócio está funcionando, a gente não tem problema. Hoje eu não consigo fazer minha terapia. Eu tenho a minha psicóloga, ela não suporta eu estar comigo na rua. Ela fala para mim assim, não vou falar mais nada para você. Você faltou nas 3 esse mês. Porque eu não pude ir. Eu tenho um documento de supervisão constante da minha filha em específico, falando de mim, que eu cuido dela, eu cuido de mim. E aí? Então, tudo está muito atrelado aí. Você quer ver um negócio? Eu estava pensando aqui agora. Para poder dar auxílio lá na escola, precisa de um curso específico, correto? Precisa. A mãe, ela precisava desse suporte também, porque muitas vezes, igual você falou aqui, não, o menino não fala direito, fono, não escreve direito, fisioterapia. Às vezes a mãe pega aquele diagnóstico familiar. e ingessa o menino, fala, não, ele não faz isso, e o menino não desenvolve. Exatamente. Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade imensa de ler, mas eu me forço a ler todo dia. Aí quando eu tô assustando, agora eu já tô lendo 40 páginas, eu falo, oh, que maravilha. Mas as 2 primeiras é uma luta. E às vezes se eu pego um diagnóstico, por exemplo, falo, não, tem TDAH aqui, Eu fui chamada na eu escola. não consigo ler, não. E vira... Muleta. Desculpa. Pra mim é desculpa. Eu fui chamada na escola ontem. Inclusive, nem parece que essa escola existe. De tão maravilhosa que é a escola que os meus filhos frequentam. Então fala o nome pra gente, por favor. Escola Estadual Tancredo Neves, na direção de Aleph, diretor, e todos os outros profissionais. Porque a escola é tão incrível, tão incrível, tão incrível, que eu sempre precisei comprar lanche para levar para os meus filhos na escola, porque eles têm seletividade alimentar. E um dia eu saí matando, que eu tinha esquecido, passou a hora do recreio e cheguei na escola. Cheguei na escola, tá meu filho sentado com a perninha cruzada, o belo do copinho de café dele aqui, 2 fatias de melancia, ele ama melancia e come muita coisa seca. Uhum. Um cara de bolacha, creme e crack. Eu falei, João,
quem te deu isso, meu filho? Você tava com muita fome. Pensei, nossa, o menino tava morrendo, se jogou lá no chão e alguém veio correndo. Não, mãe. Todos os dias as me perguntam, as tias perguntam se eu quero o lanche da escola. Eu não sei nem o que a senhora traz. Eu falei, como assim? Elas oferecem? Elas me oferecem. Então, essa escola, desde o porteiro. E eu tô aqui agora com vontade de tomar um café com biscoitinho Ai, creme que crack. delícia. Com Ai, que manteiga. delícia. Ai, que delícia. Saindo daqui, vocês me pagam. Saindo daqui, tá, o meu. Então, eu fui chamada lá ontem. E Maria Fernanda estava reclamando muito, porque Maria Fernanda ela quer dominar, mandar em tudo, que ela, eu sento as atenções, né? E aí ela estava reclamando do professor de apoio, que ela não queria ter, que ela não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eles me deram uma sugestão, junto com a professora de apoio dela, que estava contratando um outro profissional, se queria que trocasse, porque viu que ela não estava se adequando muito com essa professora. Eu falei, não quero que troca, não. Maria Fernanda, ela precisa entender que ela precisa se frustrar. Ela precisa entender que nem sempre ela vai gostar da companhia de uma pessoa, mas ela tem que ser educada e agradável com a pessoa. Só vai trocar, eu perguntei para a profissional, se você, fulana, não estiver bem psicologicamente com algumas falas dela, com algum comportamento dela, aí eu troco. Mas, do contrário, ela vai se adequar nas terapias, ela vai aprender a lidar com a frustração. E precisa os pais ter essa visão, Tempest. Porque os pais, porque a criança é atípica, eles querem pegar assim, ó, e fazer assim. Pronto, ninguém mexe. Coloca num potinho, né? E num potinho. E aí, como é que vai ser? Não tem jeito. Tem que aprender a adequar os filhos também. Só uma pergunta aqui. Pode. As mães atípicas mais ou menos têm esse mesmo raciocínio que você, de que não Nem devem... todas. Algumas acham que tem que ficar no potinho ainda. A maioria quer que o médico coloque aquele negócio que ela quer no relatório. Quer que coloque aquela carga horária. Às vezes, por exemplo, às vezes eu quero que meu filho passe 5 vezes na semana com a psicóloga. Mas a psicóloga que atende não vê essa necessidade. Só que na minha cabeça vai ter uma fórmula mágica que se passar 5 dias ele vai melhorar. E aí eu vou lá na psicóloga e falo assim, como você me dá um relatório falando que Maria Fernanda precisa passar 5 dias? Ela fala, não tem como eu te dar esse relatório, porque eu não vejo essa necessidade. Ah, menino, quando fala isso, Casa cai. a gente sai de lá, não gosto dela. Não é uma boa profissional. Não é uma boa profissional. Não é uma boa professora. Porque a gente é muito difícil ouvir as verdades. Mas eu sempre que alguém me dá uma brecha que eu percebo, eu falo. Só que eu acho que cada um age com seu filho com o que você imagina que vai ser para ele. Lá na frente, sem você. E aí, você está preparado para isso? Eu acho que o foco deve ser esse. Tô treinando meu filho pro mundo? Sempre esse. Porque a gente não vai durar a vida toda. E mais cedo ou mais tarde a gente vai acabar tendo que deixar eles aí. E tomara que o mais bem preparado possível. Exatamente. Ô, Ju, te conhecendo e sabendo, né, que o diagnóstico da mulher do autismo, ele é mais demorado. E eu sei que Maria demorou um pouco mais. Você poderia falar pra gente? Posso, sim. É um pouco mais complicado de falar sobre Maria, porque Maria Fernanda, ela tem uma dificuldade muito grande de aceitar o autismo, porque na cabecinha dela, o autismo é responsável por todos os maus tratos que ela sofreu, né? Maria Fernanda é vítima de bullying. Foi uma situação muito dolorosa que ela passou. Foi através disso aí que a gente chegou ao diagnóstico dela. Na época, você lembra, eu fiz até uma vaquinha, porque precisa ter essa responsabilidade de ter a certeza. E é muito caro. Para investigar é muito caro. Então, na mulher, o autismo, ele tem uma coisa que chama masking, que fala em inglês, eu não sei muito falar. A mulher, ela copia comportamentos. A grande parte das meninas, quando ela é nível de suporte 1, quando é um nível mais severo, já está ali gritando. Mas quando é um nível de suporte 1, elas copiam comportamentos e aí aquilo ali camufla o autismo. E a Maria Fernanda foi uma dessas meninas, que ela copiou os comportamentos, e aí, à medida que vai crescendo, aí veio a pandemia, muitas coisas ficou muito evidente, a gente começou a responsabilizar ali a pandemia,
E aí chega uma hora que você não consegue se esconder por muito tempo. E aí começou a gritar, né? O autismo na mulher tem muito mutilação, um índice enorme de autoextermínio dentro do espectro autista e não precisa nem ser necessariamente meninas, mas o maior índice de suicídio está dentro do espectro. E na mulher acentuado isso. é mais acentuado. É mais acentuado essas características, porque nós temos ali agravantes. Isso aí nenhum profissional me contou. Isso aí eu vivo na pele. Quando entra ali na TPM, aí tudo fica mais aflorado, né? Aflorado e mais intenso. Então, eu sofri muito até chegar ao diagnóstico de Maria Fernanda e sofro mais ainda porque profissionais não entendem que Maria Fernanda é autista, tanto quanto João, quanto qualquer um outro autista. Porque a Maria Fernanda, ela se arruma diferente, ela se comporta diferente. Tem uma hora que ela faz até uma vozinha bem... Tudo muito diferente. Só que quando ela explode, aí vem... É na velocidade da luz, né? É a velocidade da luz e vem o olhar de que monstro é esse que tava aí. Porque, tipo assim, as pessoas não entendem que o autismo não é uma coisa diferente. Então, tipo assim, ela coloca um jeito de se comportar, se camuflar. E as pessoas veem e falam, não, ela não é autista porque isso é normal. Ela é aquela ali. Ela é a camuflagem. É a camuflagem. Ela não é a que quando aparece. Ela é a camuflagem. E o que acontece? A sociedade, parece que quando falamos em autismo, a gente já vê o menino. Então, as pessoas aceitam mais comportamentos em meninos do que em meninas. É porque eu acho que por ser mais... O diagnóstico do menino ser mais fácil, tem mais homem diagnosticado, não? É em tudo, Guta. É normal um menino pegar 5 meninas e tá tudo certo, ele é pegador, mas a menina não. Ah, não. Então, a mulher, isso aí, quando eu vejo até dentro do espectro, comportamentos como bater, morder, se jogar, quebrar, no menino é mais aceito do que na menina. E a própria, agora falando da minha filha, a própria Maria Fernanda, se culpava por comportamentos de pessoas que eram preconceituosas com ela. Ela se culpava por aquilo a um ponto de não querer existir mais, de querer deixar de existir. E aí eu sofri muito, até queria fazer essa pergunta à doutora. Eu sofri muito parte de preconceito, principalmente de profissionais, onde Maria Fernanda teve seus direitos violados, eu procurei os órgãos que deviam, e aqui eu faço questão de deixar claramente, eu procurei o Conselho Tutelar, que foi totalmente omisso na situação da Maria Fernanda, onde a fala era que a gente não pode fazer nada, porque são crianças. Quem fez o bullying, quem fez a violência com ela, são crianças e a escola não pode fazer nada, porque a gente não pode punir crianças. Doutora, existe isso? Na verdade, a legislação ela é transparente ao dizer que os pais eles têm responsabilidade sobre a conduta dos filhos, né? Até porque eles são representantes legais ali do menor, né? Como se estivesse falando pelo menor. Então, nessa situação, se acontecer o fato na escola, a escola ela tem o dever de vigilância. Ela tem o dever de vigilância, assim como os pais têm o papel mesmo de orientar e de tomar conta da criança ali, né? Então, a responsabilidade dos pais, a responsabilidade paterna existe e está previsto isso em legislação. Tá? Sim. Agora, só complementando aqui um pouco da sua pergunta, nessas situações, quando acontecer bullying, o que eu oriento primeiro, reportar isso aos pais, que são os primeiros aí que devem saber o que está acontecendo.
ver o que os pais podem fazer nessa situação, né? Para não chegar de forma tão agressiva, né? Não, já vamos tomar providência. Não. Ver o que os pais podem fazer. E se voltar a repetir, de repente é interessante essa criança que cometeu o bullying, ela passar por alguma terapia ou fazer um acompanhamento com um profissional que cuida da saúde mental. Porque ela também, às vezes, hoje está fazendo uma coisinha pequenininha aqui, mas ela pode ser um problemaço futuramente. Não, são problemas sérios. Não estou falando de probleminha, não. Assim, às vezes a gente não expõe porque eu acabo expondo a minha filha, as dores dela, cada vez que toca nessa ferida. Mas foram coisas extremamente graves. Onde eu acho, a meu ver, a escola devia dizer assim, olha, só retorna com o papel da terapia aqui, ó. Estamos acompanhando, estamos ensinando essa criança a lidar, essa família, com essas responsabilidades. Ô, Lu, mas assim, ainda já você deu duas soluções, né? Os pais, depois a terapia para a criança e cuida da saúde mental dessa criança. e judicialmente teria alguma... Judicialmente é um caso a se analisar também, né? Porque obrigar a pessoa a fazer uma terapia... Não, mas eu falo, talvez, no caso, já que os pais que respondem, dependendo do ato que a criança cometeu, eles responderiam? No caso... Talvez para poder... Eu fiz Se for uma coisa recorrente, né? Eu fiz, como foi muito recorrente. Mas tem só um minutinho aqui, Ju, e só respondendo aqui, complementando. Sim. Se for uma questão criminal, aí o cenário muda completamente. Não, eu estou falando de cenário criminal. Criminal. Aí ele é o menor infrator. Né? Eu estou falando de um cenário criminal. Aí tem as medidas adequadas no cenário criminal que devem ser tomadas para uma criança, né, um menor infrator, que é diferente de uma prisão, né, de uma pena restritiva de liberdade, né? O cenário criminal muda, que isso fique bem claro. Doutora, aproveitando a oportunidade, talvez exista mais famílias nessa mesma situação que eu procurei a Polícia Civil, notifiquei, fiz o boletim de ocorrência, levei minha filha, fiz corpo de delito. Teve um cenário criminal, então, pelo que você está me contando. Teve, sim, com sérios prejuízos, e procurei Conselho Tutelar, procurei Ministério Público, e hoje tem uma ação que corre em segredo de justiça. E eu não tenho... preservar justamente o menor. Mas aí eu fico indignada, porque eu sou muito ansiosa, e aí eu não tenho acesso à informação do que está acontecendo, o que eu posso fazer, se deixaram para lá, como é que é isso, como que eu faço para mim poder... Mas vem cá, e quem foi quem entrou com essa ação? Foi o próprio Ministério Público. Eu procurei um advogado, como eu tenho baixa renda, né? Eu não tenho condições de arcar. Eu procurei uma defesa que é gratuita, isso, que tem pais que não fazem nada porque acham que não tem como contratar um advogado. Eu fui lá e procurei no fórum um advogado gratuito, entreguei toda a documentação para ele, contei, relatei tudo direitinho. E aí ele entrou com essa ação, tem número de processo, só que eu não consigo ter acesso. Eu não gosto de ficar perguntando ele toda hora. Nossa. Porque ninguém me aguenta. Com vergonha. Que envolve uma parte profissional aí também. Sim, doutora, desculpa, mas eu não aguento, mulher, eu preciso saber. Olha, nessas situações, você é parte do processo também, você pode ter acesso, porque você é parte. Mas o ideal que se faça nessa situação é procurar um advogado. Doutor, tem como você me dar um mandamento para processo? Tadinho, mas o homem não tem... Gente, você não tá entendendo. Meia-noite eu tô mandando mensagem de manhã, de tarde, de noite. Ju, mas ela será bloqueada do WhatsApp. Provavelmente. Inclusive, eu tô aqui já pensando, se eu mandar aqui um áudio falando que eu já sei... Ju, mas tem que dar a gente um pouco, porque realmente... E eu confesso também que, às vezes, até eu, como advogada também, não respondo de forma imediata. Sim, então, é muita coisa. Tem que dar a gente um pouco nesse aspecto aí, mas, às vezes, você quer saber o andamento processual. Não, eu queria ficar um lugar para mim ficar com... Tipo assim, não perdi o sono. Vou ver o processo. Eu queria um lugar para consultar lá, entendeu? Não existe, né? Não, existe, mas como, às vezes, é segredo de justiça, dificulta isso um pouco. Tá bom, tá bom. E vocês, tem mais alguma pergunta para mim? Acho que para fechar. Peraí, eu tenho uma. Que dica ou o que você gostaria de esclarecer para as pessoas que não são mães de atípicos, que seria muito importante eles saberem?
Olha, Jogador aí, é uma oportunidade que eu tenho. Inclusive, eu tenho um projeto chamado um projeto de acolhimento, conscientização do autismo. O conselho que eu dou para toda pessoa é não esperar ter um autista para entender sobre o autismo. Hoje em dia, se você perguntar, eu costumo dizer isso em todas as palestras que eu dou. Hoje em dia, se você perguntar o que Virgínia comeu no café da manhã, ou o Zé Felipe colocou a criança dele para vestir, a galera sabe. Hoje em dia, você tem acesso à informação, você vai ali no Google, você digita o que não dizer para um autista, o que não fazer, como me comportar. Por que não pesquisar? Pesquisem. Pesquisem, passem a entender mais a dor do outro, para que você não use falas que magoam, falas que prejudicam. Tem muita gente, parece mentira, mas quando você entra para esse universo, você escuta direto nos grupos que a gente tem assim, mãe no Rio de Janeiro mata filho autista e se mata na sequência. É gritante, é gritante. Se as pessoas soubessem o efeito que faz uma fala, o olhar. Eu odeio quando eu vou com meu filho na bebê, que ele tá falando sozinho ou sorrindo, porque o João fala muito sozinho e sorri. Hoje ele já é um rapaz lindo. E aí eu odeio quando eu vejo as meninas, as mocinhas da idade dele, que nessa idade ele tá iniciando ali a paquera, né? E ele... É uma das reclamações dele na terapia. Eu odeio quando as pessoas olham com um olhar de não é nojo, mas é um olhar tão ruim. Desprezo, né? De desprezo. Que olha para ele ou com um olhar de crítica. E eu odeio quando as pessoas olham pro braço da minha filha, todo mutilado, e falam, menino, o que é isso? Essa menina tão bonita desse jeito. Você vai na igreja? Nossa. Que isso? Está acontecendo alguma coisa com você na sua cara? São perguntas tão grotescas que fazem, tão duras que fazem. Menina, isso aí que sua filha faz é para chamar atenção. Pega um cipó de goiabeira e dá nas costas, que você vai ver que não vai parar com isso. No meu tempo era assim. Então, se as pessoas pesquisassem um pouco mais sobre a dor das outras, eu não vou dizer nem dentro do autismo só, eu estou dizendo da condição sexual, eu estou dizendo do contexto ali social, quando você vê ali uma criança com a mochilinha rasgada, com a blusa rasgada, com o chileno emendado. Quando Como se a pessoa estivesse vivendo aquela situação porque ela quer. Né? Quando você vê da cor, menina, por que você não passa um creme nesse cabelo, vê com esse cabelo desse jeito? Então eu estou falando de tudo. Eu estou falando da dor do próximo. Até porque, assim, igual foi falado desde o começo do podcast, né? Que independente da gente ver do mês da conscientização, a gente tem que estar disposto, fora disso, a ver a necessidade um do outro. Exatamente. Não só no mês da conscientização. E aí entra tudo, entra a religião, entra tudo. Mas voltado aqui pro autismo e pra minha ferida, pesquisem mais para vocês não serem desnecessários. Eu ouvi outro dia que o autismo estava na moda. Eu até... Nossa. Vocês vão ver lá na ponte um outdoor. Eu posso falar de outras empresas aqui? É errado? Pode. Principalmente as que apoiam. Apoiam, Bodão Rural. Esse cara, ele me deu um outdoor para colocar lá na ponte, falando que autismo não é moda, que brega é quem fala esse tipo de coisa. E aí veio também ali Kel do Farol, que é um parceirão meu, me doou mais umas camisas, a Clínica Sorria me doou mais umas camisas para a gente vestir, para que as pessoas vejam e lembrem, porque só lembram de autismo em abril. 2 de abril. 2 de abril. Não é abril todo, não. Mas ocorre, meu irmão, é todo dia, toda hora. E tem gente morrendo por conta disso, por conta de ignorância e de falas erradas. Entendeu? Às vezes uma fala é um gatilho, É um né? tiro. É um tiro, é uma facada. Que a gente tem vontade de desistir de tudo, de não sair de casa, de não ir no aniversário do colega, de nada, de não levar para escola. Se anular mesmo. Se anular, ficar todo mundo quieto em casa. Pronto, não vou ouvir nada. É uma luta mental diária, né? Sim. Tanto para criação, tanto o medo, tanto tudo. Tudo.
Um turbilhão de coisas na cabeça. Tudo. Medo de vir a faltar, né? De Eu tenho medo, porque eu, graças a Deus, sou muito barraqueira. E quando eu faço qualquer coisa com meus filhos, eu vou igual uma onça em cima. Só que eu fico pensando, e o dia que eu não estiver aqui? Será que eles vão conseguir fazer isso? Eu sei, né? Aqui, só mais uma pergunta aqui, que eu sempre fico me indagando isso. Esse negócio de... Que às vezes eu acho... Manda ver, doutora. Não pensa, eu posso falar. Esse espaço aqui é pra gente aprender mesmo. Contato com natureza, esse negócio. Você Ajuda. acha que Eu, o meu namorado, graças a Deus, me serviu. Gente, pelo amor de Deus, ó. Me serviu pra isso, aquele embuste. Olha, o homem me levava pra acampar. E, através desse negócio, João desenvolveu, João melhorou tanto. Montar barraca, recolher barraca, entrar na água, entrar na cachoeira, pescar, colocar isca no anzol. O contato com a natureza, gente, não é à toa que é uma criação de Deus. O contato com a natureza, por isso que eu tô com tanta esperança agora, que eu fiquei sabendo que nós vamos ter muito contato com a natureza. já tô sabendo. Isso. Então a gente está com a expectativa tão a mil, contato com o barro. O meu sonho, Pedrinha, né? o meu sonho, doutora, era ter Hoje, dinheiro. gente, eu tô curiosa. Ai, não posso falar. Mas fica sabendo que tem muita coisa boa. Tem coisa pra chegar E o aí. meu sonho era criar um projeto onde chamava Fazendinha, onde as mães levassem os filhos, por exemplo, todo mundo que é mãe de criança autista, né? Aí vocês levassem os filhos para ter profissionais que mexessem com argila, fizessem uma panelinha de barro. A criança fez a panelinha de barro e dentro da panelinha de barro ela plantou um pé de tomate, que lá na frente a gente vai vender esse tomate para investir na saúde dela. Enquanto isso, as mães estariam lá com a manicure fazendo a unha, e também teriam um curso de manicure e de crochê, que faria uma blusinha para vender para outra, para arrecadar renda. E ali trabalhava todo mundo. Uma coisa bem integrada. Né? Eu queria ter uma fazendinha que chegasse os meninos lá para terapia, mas a mãe não ficasse lá sentada na cadeira assim esperando. Ela pudesse fazer várias coisas no lugar. Tipo assim, vários lugares, organizações que pudessem Ajudar, por exemplo, o comunidade. Comércio e fornecesse isso, o município, o estado, sei lá quem, eu. E aí, onde a mãe pudesse produzir para ter renda. Por exemplo, você é mãe atípica, você é manicure. E eu sou mãe atípica que preciso fazer minha unha. Tô aqui fazendo minha unha com você, que vai trazer um dinheiro para você, que meu filho tá na terapia. E todo mundo tá se ajudando. Eu sonho com isso. Eu sonho. Acho um negócio muito legal, que esse negócio de prato na mesa posta, fazer uns pratos legais. Sim. Que aí foi ali na hortinha, botou as crianças para recolher o tomate que ela plantou, a cenoura que ela plantou, a cebolinha que ela plantou e fez uma receita e vendeu para a escola. Entendeu uma coisa assim? É muito legal. Gira muito. Gira muito. É o meu sonho. Não sei se eu vou conseguir realizar. Gente, o assunto é muito extenso. E a gente precisa tratar ele mais vezes aqui para poder lembrar o pessoal, para conscientizar, para ter ideia, para ensinar, para aprender. E eu queria agradecer vocês que assistiram até agora. Queria agradecer a presença de vocês. E quem quiser seguir vocês, segue aonde? Olha, No Insta, eu, Guta Brasileiro. Eu tenho um projeto que chama Anjos do Cara, que é um projeto de conscientização e acolhimento, onde vocês vão poder tirar muita dúvida, ver muita coisa. Eu sempre procuro profissionais da área para fazer vídeos, para N coisas. Lá tem de tudo. Desabafo de mãe. E aí vocês podem seguir o Anjo do Cara. Se quiser seguir minha página também, Ju Fagundes, tá certo. E você? Instagram, a Luísa Braz. Fica à vontade para seguir, tem algumas dicas também, tá? E o que eu puder ajudar também é só entrar em contato comigo, chamar no direct, telefone tá aí, WhatsApp também, só entrar em contato comigo, tá? Muito obrigada. E agora, após o podcast, a gente vai estar falando algumas, cada um no Instagram, vai estar divulgando um pouco mais e falando mais dos direitos dos autistas, no âmbito escolar. Arrasou. Porque é muito bem amplo, extenso, né? é um assunto... Eu só queria também agradecer, né, Maria Augusta pelo convite. Gente, Obrigada. E queria também prestar minha homenagem à Faculdade Docton, que eu tenho muito apreço e que são alunos muito queridos, e espero que a gente se esbarre na frente de uma forma muito proveitosa e muito complementar também. Muito tá? obrigada. Eu também quero agradecer.
E quero agradecer em nome de todas as mães atípicas esse espaço. Queria agradecer a você, a faculdade, a Guta, as meninas aqui, por isso, porque quando a gente tem um momento de fala, se não chega um para parar, a gente fica uma semana aqui, porque é como se cada vez que a gente falasse sobre as nossas dores, é como se a gente plantasse uma sementinha ali. E aí a gente fica esperando os frutos, né? Então eu agradeço demais esse espaço, Tempest. Eu espero voltar mais vezes, espero que seja aberto para mais pessoas, falar de vários outros temas também, de várias outras dores, e que vocês, enquanto alunas, passem essa sementinha adiante, enquanto profissionais, lembrem dessas pessoas, dessas famílias, com o olhar voltados para os direitos, por serviços sociais, que possam tirar meia hora do tempo de vocês para prestar, porque nem todo mundo tem acesso. Mas todas nós precisamos, é incrível. Sim. E eu agradecer vocês duas, que em momento nenhum teve assim, não colocou um pingo de dificuldade. Todas estiveram prontas. Ju, então, na hora. Ela estava assim, na hora. Eu vou. Lu também, mesma coisa. E muito obrigada pela fala e pela sua fala também. Muito obrigada, Nós, gente. alunos do grupo, agradecemos. Nós que agradecemos. Obrigada. Sucesso no trabalho de vocês. Isso mesmo. Obrigada. Tchau.